Saudações, senhoras e senhores. Quem vos fala é Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que para mim é uma honra estar falando sobre a subcultura gótica. Quem me conhece sabe que eu adoro os livros e contos que contêm elementos da literatura gótica, os vários gêneros de música presentes dentro do goticismo estão entre meus tipos preferidos de música e tudo mais. Acho que mesmo vocês que me conhecem apenas aqui pelo canal podem perceber isso, afinal a gente já falou de Frankenstein, Nosferatu, vez ou outra falamos sobre vida e morte, etc. Mas enfim, sem mais delongas, nesse vídeo iremos ver literalmente tudo sobre a subcultura gótica, como essa palavra surgiu há séculos atrás, como ela evoluiu através do tempo, como surgiu a literatura, o cinema e a música gótica, e o mais importante eu vou deixar para o final, os pensamentos, as linhas de raciocínio da subcultura gótica, o que leva alguém a procurar por esse tipo de coisa e etc. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes e com ele eu tenho alguns intuitos. O primeiro é de quebrar alguns preconceitos bobos, por mais que eu tenha certeza que vocês que me acompanham não são desse tipo de pessoa, mas talvez existam algumas coisas para desmistificar, por exemplo. O segundo é passar informação mesmo, é mostrar o quanto essa cultura é rica e se aproveita de todas as formas de arte. E o terceiro, talvez introduzir pessoas à subcultura. Talvez exista por aí algum curioso querendo conhecer mais, conhecer os artistas e obras, então esse vídeo vai servir para isso também. É isso, fiz esse vídeo com muito capricho, espero que vocês gostem e me acompanhem até o final. Agora, bora começar! Toda a nossa história começa em tempos bem distantes. Vamos começar do início e descobrir como surgiu o termo gótico, como essa palavra foi inventada e o que ela significava. É bem interessante, olhem só. Vamos voltar para o século XV, época que marca o fim da Idade Média, o fim da Era Medieval, e onde se inicia o renascentismo. É bom lembrar que na Idade Média, liberdade de expressão era algo que não existia por causa da Igreja Católica. Quem acompanha os vídeos aqui do canal já sabe muito bem que eu estou falando da Santa Inquisição. Só para resumir, a Santa Inquisição, promovida pela Igreja Católica, durou do século V ao século XV. Ou seja, durante 1000 anos, a Igreja Católica caçou as cabeças e queimou qualquer um que não se curvasse a ela. Calou cientistas e censurou artistas. Depois desses 1000 anos de atraso para a humanidade, a Santa Inquisição começou a perder suas forças, marcando assim o fim da Era Medieval. Com as pessoas começando a recuperar aos poucos a sua liberdade, surge na Europa um movimento que vocês já devem ter ouvido falar, o já citado renascentismo ou renascimento. O Renascimento buscava resgatar coisas que a Igreja Católica havia destruído e impedido durante a Idade Média. Os cientistas, artistas e filósofos renascentistas tinham ideias humanistas e naturalistas, traduzindo, ideias que deixavam um pouco Deus de lado e pensavam mais no ser humano, no bem-estar da humanidade. E claro, por causa disso, os renascentistas odiavam, repudiavam todas as formas de arte da Idade Média, já que quem dominava e ditava o que era arte era a própria Igreja. Isso vale para as pinturas, as esculturas e a arquitetura.
Essas coisas foram chamadas de góticas. Essa foi a primeira vez que o termo gótico foi usado. Mas como assim? O que eles queriam dizer chamando as artes medievais da igreja de góticas? Então, essa é a parte não tão legal da história. Prestem atenção, hoje em dia a palavra gótico pode ter múltiplos significados, mas agora estamos vendo o primeiro de todos esses significados, como a palavra surgiu, ok? Então, quando os renascentistas chamavam algo de gótico, eles estavam fazendo uma alusão aos godos. Os godos foram um povo bárbaro, bruto. Eles viveram séculos e séculos antes disso tudo acontecer, mas ainda eram lembrados por serem bem selvagens. Então, quando os renascentistas chamavam uma pintura, uma escultura ou uma construção de gótica, eles estavam querendo dizer que aquilo era feio, bruto, mal feito, assim como os godos. E com o passar do tempo em si, um certo estilo de arquitetura usada em algumas construções da Igreja Católica nos tempos medievais acabou pegando de fato esse apelido, entre aspas. Esse estilo de arquitetura ficou conhecido como arquitetura gótica. Um dos melhores exemplos, com certeza, é a famosa Catedral de Notre Dame. E os renascentistas que me desculpem, mas essas construções são lindas. Essa Catedral de Notre Dame é uma das quais eles usavam aquelas gárgulas e estátuas de pedra e mármore, o que eu também acho bem bonito e interessante. Mas enfim, a essas alturas do campeonato, vocês já devem estar se perguntando: se a palavra gótico se firmou sendo algo usado para se referir a um estilo de arquitetura, como hoje em dia isso tem a ver com artes mórbidas e até mais do que isso, é o nome de toda uma subcultura em si. Vamos lá, vamos por partes. E essa é uma parte bem interessante a propósito. Olhem só, por ironia do destino, lembram que nós falamos sobre o fim da Idade Média? Mais algum tempo depois do fim dessa era medieval, esse período viria a ficar conhecido como Idade das Trevas, Noite da Humanidade. Por causa das proibições da Igreja Católica, os cientistas eram repreendidos. Para vocês terem ideia, até uma simples mulher com conhecimentos medicinais poderia ser considerada uma bruxa e era queimada viva. Isso acabou travando por séculos a evolução da humanidade. A ciência não conseguia ir para frente. A humanidade estava no escuro, sem a luz do conhecimento para guiar o caminho. Por isso, a Idade Média é conhecida como Idade das Trevas, entenderam? Mesmo que esses termos tenham esse significado mais científico, não é interessante? O termo gótico remete à arquitetura medieval. Essa era medieval passa a ser conhecida como Idade das Trevas. E esse é o primeiro passo para a palavra gótica começar a se tornar o que é hoje em dia. E agora vamos dar outro salto no tempo. Vamos para o século XVIII, época em que surgiu o Romantismo, outro movimento artístico e filosófico, mas bem diferente do renascentismo. Aqui, mais uma vez, a palavra gótico se aproxima ainda mais do que temos hoje em dia. Isso porque o romantismo valorizava bastante os sentimentos humanos, a imaginação fantasiosa, cenários bem construídos. E alguns escritores do romantismo eram muito ligados à Idade Média e gostavam de escrever enredos bem sombrios. Alguns deles, tá? Não todos,
Esses que gostavam de escrever enredos sombrios geralmente ambientavam suas histórias em cemitérios, castelos abandonados, ruínas medievais. E como eu expliquei para vocês, a Idade Média era chamada de Idade das Trevas por causa de algo mais científico, mas mesmo assim, esses escritores se aproveitavam desse título, Idade das Trevas, para dar um tom ainda mais sombrio, mais sepulcral nas páginas de seus contos. E por fim, senhoras e senhores, lembram que os renascentistas chamavam as artes medievais de artes góticas? Por causa disso, não demorou para as obras desses escritores logo passarem a ser chamadas de góticas também, justamente por terem essa ligação também com a Idade Média. E as pessoas do romantismo que gostavam só dessas obras sombrias e tristes foram indo cada vez mais longe, e assim nasceu o ultra-romantismo. E olhem só que interessante, o ultra-romantismo foi um movimento alavancado principalmente aqui no Brasil e em Portugal. Enfim, o que esse ultra-romantismo trazia de diferente do romantismo? Além dos antigos cenários sombrios, os contos e livros agora traziam morbidez, fascínio pela morte, amores impossíveis que só traziam sofrimento, desilusões, filosofias sobre solidão, histórias com finais trágicos e esse tipo de coisa. Mas espera aí, cenários sombrios, morbidez, melancolia e todos esses elementos. Juntem tudo isso e o que temos? O nascimento da literatura gótica. E a partir disso, a palavra gótico já passou a ser ligada a essas coisas. Entenderam toda a evolução da palavra? Bem, eu espero que sim, porque agora nós já vamos começar a entrar nas partes mais interessantes. A literatura gótica já surgiu, mas e o resto? E a música, e as roupas e tudo mais? Bom, vamos descobrir isso agora, a origem da subcultura gótica em si. Vimos a origem da palavra gótica, como essa palavra evoluiu até chegar na literatura gótica. Agora é hora de vermos como surgiu toda a subcultura. Para mim, na minha opinião, tudo começou de verdade no início dos anos 80. Mas como esse é um tudo sobre, eu tenho que contar para vocês sobre todas as vertentes. Já adianto que eu não concordo muito com essa teoria que eu vou contar para vocês agora, mas vamos lá. Existem certas pessoas que acham que a subcultura gótica começou a se formar entre os anos 40 e 50, com a chamada tribo beat. Os beats, ou beatniks, eram um grupo de pessoas que gostavam de um cabaré. Cabaré aqui no Brasil é sinônimo de boteco, né? Mas antigamente, décadas e décadas atrás, cabaré era um bar mais calmo, tinha dança, tinha música ao vivo, tinha álcool também, óbvio, mas era todo mundo na sua, trocando ideias, conversando, uma coisa mais tranquila. E esses cabarés eram o local de encontro para esses beatniks. E eles, os beats ou beatniks, gostavam de se vestir de preto, gostavam de óculos escuros, mas meio que foi uma galera que não vingou, e ainda na década de 50, meio que o movimento morreu. Eu não gosto dessa ideia de que os góticos surgiram daí por alguns motivos. Primeiro que sim, existem algumas semelhanças deles com o que estava por vir, mas para por aí. Nessas pequenas semelhanças do modo de se vestir e o lugar que frequentavam, mais nada. Segundo, eu não vejo ligação nenhuma desse movimento
com o movimento que a gente vai ver já já, do início dos anos 80, onde a coisa realmente alavancou. E terceiro, eu tenho certeza que mesmo que esses caras nunca tivessem existido, a subcultura gótica iria nascer com força total de qualquer jeito posteriormente. Aliás, antes da gente continuar o vídeo, deixa eu explicar para vocês de maneira rápida a diferença de cultura para subcultura. A sua cultura, ela é constituída pelas práticas das quais você não foge. Por exemplo, nós somos brasileiros, falamos português do Brasil. A gente come arroz com feijão no almoço e pão com manteiga no café da manhã. Isso é da nossa cultura. Nós crescemos e fomos criados assim. Agora, subcultura é aquilo que você escolhe para você. Os livros que você vai ler, o tipo de música que você gosta de ouvir, o que tu gosta de assistir. É meio que o que te define como pessoa, e você pode fazer parte de várias subculturas. Você pode gostar de rap e jogar videogame e consumir o conteúdo desses dois mundos, ou você pode ser gótico e gostar muito de cinema, entenderam? Enfim, tá explicado, mas não tem frescura não. No próprio título do vídeo eu escrevi só cultura para ficar mais abreviado e bonito. E agora vamos continuar. Certo, como nasceu de fato então a subcultura gótica? Afinal, o que aconteceu no início dos anos 80? Bem, eu acho que todo mundo tá careca de saber que os anos 80 foram a década de ouro da música. As pessoas amavam música de verdade. Vários estilos e gêneros em alta, dando uma variedade enorme. E os artistas não eram presos ao modismo que existe hoje em dia. Não tinham medo de arriscar e tentar inventar coisas novas, tanto que foi no início dos anos 80 que existiu o que chamamos de post-punk. Antes de eu explicar o que foi o post-punk, tá aqui uma pequena amostra para vocês sentirem o gosto. O post-punk foi uma evolução do rock de garagem. Isso aconteceu principalmente no Reino Unido. Os Sex Pistols, a banda punk mais importante da história talvez, tinha acabado de acabar e o rock precisava de novos caminhos. E as bandas do post-punk estavam buscando por esses caminhos. É importante saber que o post-punk não é um gênero de música. O post-punk foi esse movimento onde várias bandas tentavam inovar, tentavam coisas novas. E no meio disso surgiram vários e vários gêneros. Dentre eles, adivinhem, o gótico. No meio desse laboratório de música que foi o post-punk, algumas bandas acabaram se sobressaindo, se destacando. Elas tinham um som bem diferente de qualquer outra banda da época, mas compartilhavam algumas semelhanças entre si. A morbidez nas letras, o uso de símbolos místicos, os temas abordando vampiros e criaturas da noite, as melodias melancólicas ou até mesmo as vestimentas escuras. Essas primeiras bandas e as mais importantes foram Joy Division, Bauhaus, The Cure, Siouxsie and the Banshees e The Sisters of Mercy, entre algumas outras mais. Essas bandas abordavam temas bem específicos, então é comum que não só as bandas compartilhassem coisas entre si, como também seus fãs gostassem de coisas parecidas. E bingo, não tem mais segredo, assim nasceu a subcultura gótica.
Claro que seria um pecado a gente falar de goticismo e não parar para ir um pouco mais a fundo na música. Então, na segunda parte dessa nossa conversa, nós iremos conhecer mais sobre essas bandas, as que vieram depois e os temas que elas abordam. O goticismo também, claro, não está ligado apenas à música, então vamos ver também como a subcultura se consolidou em outras áreas da arte e etc. Por hora, eu me despeço e espero encontrar vocês na próxima parte. Valeu, fui!